Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo. A verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Tanto o próprio Jesus Cristo como seus ensinos é o Salvador dos homens, porque através dos ensinos de Jesus Cristo, o homem não errará o céu. Seja como for, seja onde estiver, seja o que pertencer, se ele seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, ele não erra. Como diz a própria Bíblia, nem os loucos errarão o caminho dos céus, desde que esteja nos ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E no nosso último estudo, irmãos, nós vimos aquela forma majestosa em que Jesus curou aqueles 10 leprosos. Hoje nós vamos ver uma parte mais forte. A cura dos 10 leprosos, irmãos, já foi uma manifestação do reino dos céus. O reino dos céus está chegando. É o próprio Jesus Cristo curando, libertando, dando vida. Aquilo que o homem ansiava, o governo de Deus está chegando, libertação. O grande, majestoso, fabuloso, inimaginável reino de Deus. Em nosso último estudo da verdade, a origem do ensinamento de Jesus Cristo, vimos de forma majestosa. Jesus Cristo ensinou aqueles 10 doentes de uma doença grave e contagiosa chamada lepra, para aquele tempo, a exercer fé. Isso é o que Deus exige de você, de mim. Se tem uma coisa que Deus exige do ser humano para começar qualquer coisa na sua vida com Ele, chama-se fé. Ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que ainda você não tem em mãos. Isso é fé. Foi pela fé que os antigos irmãos, seguidores fiéis de Deus, alcançaram suas vitórias. E eu e você não podemos ter outro caminho. Não podemos lutar de forma corrupta nessa caminhada com Jesus Cristo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É muito necessário que aquele que se aproxima de Deus creia de verdade que Ele existe e que é abençoador das pessoas que querem nele, que creem nele. Então, o que foi que Jesus Cristo fez com os 10 leprosos? Em nosso último estudo, primeiro os 10 pediram a Jesus Cristo para serem curados. A doença da lepra, que eles estavam naquele tempo, é o mesmo que nós podemos considerar como AIDS hoje. Como muitos dizem, só Deus. Pronto, só Deus. Ou seja, incurável. Nessa hora, Jesus Cristo diz para eles: se realmente vocês creem que eu possa curá-los, então vão até o sacerdote e ofereçam sua oferta de agradecimento pela cura de vocês. Irmãos, estava escrito na lei de Moisés que só se poderia apresentar diante do sacerdote de Deus os leprosos que estavam limpos da doença, que foram curados por Deus. Eles se apresentavam diante do sacerdote, o sacerdote examinava ele, via que não tinha mais nenhuma ferida nele, então pegava a oferta dele, declarava ele limpo e oferecia a oferta em agradecimento. A lepra era uma doença que deixava a pele da pessoa cheia de feridas, com pus, ou com alguns chamam, como algum mais ou menos chama, pereba, com aquele pus escorrendo. Toda a pele ficava podre em volta da ferida. Isso em todo o corpo do homem. Por isso muitos deles eram enfaixados, com faixas, e era muito contagiosa, ela passava por causa da higiene. Por isso era proibido aos leprosos irem aos templos de Deus ou se aproximarem de pessoas como os sacerdotes, porque eles eram purificados pela lei. Os leprosos, naquela condição de doença, eram considerados imundos. Então, o que Jesus Cristo faz? Manda eles irem agradecer pela cura. Mas não havia efetivado a cura. Ficou na dependência da fé deles. Será que eles parariam e diziam: não, primeiro cure a gente, para depois a gente ir? Será que eles diriam isso? Será que eu diria isso? Será que você diria isso? Eles creram tanto na palavra de Jesus Cristo: vai, se apresenta ao sacerdote e oferece a tua oferta, que fomos embora logo. Não quiseram saber se estavam curados, se não estavam.
Não quiseram nem se lembrar que não podia se apresentar diante do sacerdote com lepra. Certo? Eles foram embora. Eles exerceram, irmãos, aquilo que Deus mais quer do homem. Fé. Foi justamente isso que Jesus colocou na mente daqueles 10 doentes. Fé. Fé. Eles tiveram tanta fé na ordem de Jesus Cristo que nem se lembraram de ver se estavam limpos ou não. Não precisaram nem consultar. Uma fé em Jesus Cristo inabalável, irmãos. Por isso, quando chegaram diante do sacerdote, a pele deles estava limpa como a pele de uma criança recém-nascida, diz a própria Bíblia. A fé deles foi honrada. Uma fé que não discute, que não pergunta por quê, nem para quê. E onde? Onde está? Quando recebe a ordem de Jesus Cristo, já vai logo executar. Independente de qualquer coisa. Oxe, mas ainda não estou vendo. Não importa, não interessa. Se ele disse vá, vá. Agora tem uma coisa, se ele disse, viu? Não vá com suas imaginações, com seus pensamentos, não. Se ele ordenou, vá. Se tem a certeza pelo Espírito que foi ele, vá. A fé é aquilo que mais agrada a Deus. Então, quando eles chegaram ali, estavam curados, ofereceram as ofertas e foram embora. Só que um deles era estrangeiro, ou, como nós chamamos, samaritanos. Samaritanos ainda tinha aquela barreira de divisão entre os samaritanos, os povos que eram misturados dentro da nação de Israel, dentro do povo de Deus, e os próprios judeus, que eram os descendentes legítimos de Abraão, Isaac e Jacó, como era o próprio Jesus Cristo, descendente legítimo. Jesus era judeu mesmo. Os samaritanos eram povos misturados, mas eles se consideravam povo de Deus, se consideravam israelitas, certo? Se consideravam descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, porém não eram, por natureza mesmo, por ordem mesmo. E esse estrangeiro, talvez os outros 9 fossem todos judeus natos, mas esse estrangeiro, a Bíblia faz questão de dizer, um estrangeiro, ele não aguentou o peso da consciência, de ter sido curado por Jesus Cristo, de ter aquela coisa toda recebida, de estar alegre com os outros, dando glória a Deus, e não voltar para agradecer. Uma injustiça muito grande. Com aquilo na cabeça, sabe o que ele resolve? Voltar. Ele volta até os pés de Jesus Cristo, se ajoelha, adora a Jesus, adora mesmo. Porque só quem pode fazer essas coisas é Deus, certo? Então ele adora Jesus Cristo. Quando ele adora Jesus Cristo pergunta a ele. Ele agradecendo a Jesus, Jesus pergunta a ele, e os outros 9? Não foram 10 os curados? E os discípulos que estavam perto disseram, não, Senhor, os outros não vieram, somente esse estrangeiro veio. Jesus Cristo olha para ele e diz, vá em paz para a tua casa agora, porque a tua fé te salvou e a tua consciência não te acusará mais, que é um mal agradecido. Isso são palavras minhas. Jesus Cristo disse, vai para a tua casa, porque a tua fé te salvou. Mas no meu pensamento, a mente daquele estrangeiro samaritano que foi curado estava tranquila agora. Diferente da dos outros 9. Apóstolo Paulo disse a nós, ser desagradecidos. Há muita gente recebendo nem sequer um pouco da bênção de Deus e não agradece. É um mal agradecido. Este homem recebeu uma bênção estupenda, enorme demais. Era a vida dele. Ser curado de AIDS hoje por um milagre é a vida, é voltar a viver. Certo? Livre de remédios, livre de coisa. Porque como consegue fazer hoje é retardar um pouco a doença. Mas vive à base de coquetel e remédio até o fim de sua vida. Você ter esta cura instantânea, sem depender de nada, saúde perfeita, é viver novamente. E não agradecer. Então aqueles 9 não poderiam ter a consciência limpa, mas esse teve a consciência limpa. Além de ter exercido fé, aprendido com Jesus Cristo, aprendeu a agradecer também. Muitas vezes não é nem povo de Deus, lá fora. Considerado estrangeiro. Considerado que não era parte do povo de Israel, mas tinha fé em Jesus Cristo. Seguiu os conselhos de Jesus Cristo, irmão. Seguiu a fé em Jesus Cristo, seguiu os conselhos de Jesus, os ensinamentos de Jesus Cristo. Não tem como se perder.
Então aquele homem foi embora com sua consciência tranquila. Hoje nós vamos ver o reino de Deus de uma maneira muito estupenda. Jesus Cristo mais uma vez nos dará detalhes deste reino de Deus fabuloso, inimaginável para o ser humano. Bem depois desses 10 leprosos que foram curados, Jesus continuou sua caminhada com seus discípulos. Ali nas cercanias de Jerusalém, seus apóstolos ao lado, a multidão de seguidores que o seguia, nos meios dos seguidores sempre estavam os fariseus, escribas religiosos, líderes religiosos, né? Aqueles que estão para ensinar o povo a lei do Senhor, ensina tudo errado, ensinando seus próprios desejos, suas vontades. Foi nesse momento que eles, os religiosos, perguntaram a Jesus Cristo como chegaria o reino dos céus, o reino de Deus. Uma pergunta dos religiosos, dos chefes religiosos, aqueles que queriam condenar sempre Jesus Cristo. Porque líder religioso é assim, irmão. Se ele não for humilde, se ele não aprende com Jesus Cristo, a única coisa que ele quer é condenar aqueles que querem seguir Jesus Cristo. E por que isso, irmãos? Quem acompanhou nosso estudo até aqui, viram que Jesus Cristo ensinou sobre o reino dos céus. E quem entraria nele? E quem não entraria nele? Por isso os religiosos perguntaram a Jesus Cristo agora, como vai chegar esse reino? Certo? Como vai chegar esse reino? Então Jesus Cristo responde, o reino de Deus não virá para todo mundo ver com seus olhos, não virá com aparência humana, como nós estamos acostumados a um castelo, soldados, né? Um rei sentado no trono. Não é dessa forma não, o reino do céu não. O reino dos céus, ninguém poderá dizer, é aquele ali, ou aquele lá. Como nós dizemos hoje, o reino da Jordânia, que existe, o reino de tal coisa, o reino do Principado de Mônaco, que está ali. Ninguém vai poder apontar o reino dos céus. Jesus está dizendo isso. O reino dos céus não é assim, não. Não é como uma nação, não é como o Brasil, apontando os Estados Unidos, apontando a Inglaterra. Não. O governo de Deus não é dessa forma. Não é visto a olho nu, Jesus Cristo disse. Ninguém poderá dizer, é aquele ali, ou aquele lá. Não. Na verdade, eu digo a vocês que o reino de Deus está entre vocês. Ou mais precisamente, e poderá acontecer dentro de vocês. O que é isso, irmãos? O reino dos céus está entre vocês. Era ele, Jesus Cristo, chegando. Jesus Cristo é o reino dos céus chegando. Curando, libertando, fazendo cura. Por isso que Jesus Cristo diz, o reino dos céus está entre vocês. Ele não pode ser visto da maneira que vocês olham, como um país, como um reino, não. É eu que estou no meio de vocês. Eu sou o reino dos céus. Aqueles que receberem a mim, recebem o reino dos céus. Aqueles que rejeitarem a mim, estão rejeitando o reino dos céus. Jesus Cristo tinha ensinado como o que era o reino dos céus e quem iria entrar no reino dos céus e quem poderia não entrar no reino dos céus. Agora ele está ensinando o reino dos céus chegando para eles, para esse mesmo povo. E ele diz que o reino dos céus está entre vós. Era ele, Jesus Cristo, caminhando entre os homens. Jesus Cristo é o reino dos céus. Eu sou o reino dos céus. E mais tarde, sabe o que é que vai acontecer? Quando o Espírito Santo descer sobre os discípulos e transformá-los em templos de Deus, para ninguém dizer a igreja é aquela ali. A igreja são os seguidores de Jesus Cristo. Sobre os seguidores de Jesus Cristo está o Espírito Santo. Aí Jesus Cristo diz, o reino de Deus está dentro de vós. O Espírito Santo da promessa. Ok? O reino do céu só pode ser visto dentro de mim com as minhas obras e o meu seguimento dos ensinos de Jesus Cristo. Isso é o reino do céu. Fora disso é conto da carochinha, história de trancoso, conto de fada, coisa de religioso, de religião, de costume. Nada disso presta. Agora você seguir os ensinos de Jesus Cristo, executá-los, começar a manifestar o reino dos céus dentro de você e fora, aí é o reino dos céus. Aí é o governo de Deus na sua vida. Mas Jesus Cristo também olha para seus discípulos na hora que ele ensina que o reino dos céus está entre eles e diz, dias virão em que vocês vão desejar ter um dia como esse junto comigo.
Eu que sou o reino dos céus. Exatamente como vocês estão tendo agora, mas não vão poder ter esse privilégio. Por isso, se alguém tentar enganar vocês dizendo, olha Jesus ali, se referindo a mim, ou olha ele lá, eu digo a vocês, não vão, porque é mentira. Vocês têm que entender que eu, Jesus Cristo, depois que consumar a vontade de Deus na cruz do Calvário e morrer, salvarei vocês, mas não levarei vocês agora. Terão que passar um tempo aqui neste mundo, sem mim. Mas eu voltarei outra vez, mas desta vez será diferente. Eu vou dar sinal a vocês de como vai ser a minha vinda. Certo? Para que alguém não diga, Jesus Cristo está ali e você vá, sendo enganado. Eu estou alertando vocês. Será diferente. Porque eu voltarei em 2 etapas. Depois que eu consumar a obra e subir ao céu e voltar para buscar vocês, vocês vão ficar aqui, sem mim. Mas eu voltarei para buscar. Mas quando eu voltar, quando eu voltar para buscar vocês, será em 2 etapas. Na primeira etapa será como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. Ninguém vê, é muito rápido. Muito rápido demais. Assim será também a minha vinda para buscar vocês. E ninguém no mundo e nas nações poderão ver isso. Somente vocês que estiverem me seguindo e me obedecendo poderá ver a subida da igreja. Chama-se arrebatamento. Mas primeiro, essa é a primeira etapa. Primeiro, antes de tudo, é necessário que eu cumpra a obra que eu vim fazer, que sofra muito, que receba toda a carga de pecados de vocês, seja rejeitado e abandonado por todos, e depois morto, e depois ressuscitarei dos mortos, para que se cumpra toda a palavra de Deus. Mas eu digo a vocês, será tão rápida a minha volta que não dará tempo para nada, igual aquele episódio de Noé. Quando as águas do dilúvio chegaram, ninguém pôde se socorrer. Por quê? Somente os que estavam dentro da arca se salvaram, porque eles não estavam nem aí, os que estavam lá de fora não estavam nem aí para Noé e os avisos que ele deu. Ou seja, eles comiam, bebiam, casavam-se, viviam de toda maneira suas vidas como se nada fosse acontecer, sem dar satisfação a ninguém. E Noé insistindo que o dilúvio viria, que Deus disse que ia destruir o mundo com o dilúvio. Eles não davam atenção. Igual, irmãos, ao que acontece hoje quando se diz Jesus Cristo vai voltar, Jesus Cristo vai vir buscar a sua igreja. As pessoas não dão a mínima. Então Jesus Cristo diz, eles não deram ouvidos. E quando de repente, sem eles esperaram, o céu se abriu, a chuva caiu e não deu tempo para nada, matou a todos. E também foi assim com o justo Ló, disse Jesus Cristo. Porque lá em Sodoma, onde Ló vivia, ele ficava angustiado, triste, decepcionado, amargurado em ver aquele povo sodomita cometerem tanta nojeira e imundice. Além de que comiam, bebiam, plantavam, construindo casa, não queriam dar satisfação a ninguém, nem a Deus. Pelo contrário, eles desonravam a Deus com os visitantes que chegavam. Eles sabiam que aquilo era uma humilhação para um visitante. Eles faziam coisas horrendas com qualquer visitante que chegasse do sexo masculino em Sodoma. Faziam aquelas coisas abomináveis no meio da praça para todo mundo ver, para humilhar aquele visitante que chegava na cidade deles. Eram egoístas, prepotentes, verdadeiros, dominados por Satanás. Certo? E justo Ló ali amargurava a sua vida naquilo ali, até o dia em que os anjos desceram até lá e deu o aviso, Sodoma será destruída, sai Ló. Então chegou a hora do acerto de contas, choveu fogo do céu. Os anjos tiraram Ló, sua esposa, com força, porque não queria sair, e suas filhas, e o fogo desceu sobre Sodoma e Gomorra, porque insistiram até um fim em não querer Deus, em zombar de Deus, em ir de encontro aos ensinos de Deus. Se Deus dizia, honre os visitantes que chegarem na cidade, sabe o que eles faziam? Eles pegavam os visitantes que chegavam do sexo masculino, levavam até a praça da cidade na frente de todos e estrupavam eles, para humilhá-los, e depois jogarem para fora. Eram muito rebeldes os homens de Sodoma, certo? E as mulheres lá de Sodoma, as mulheres deles, apoiavam tudo isso. Toda uma geração corrompida e má. Por isso foi destruído com fogo. Então Jesus Cristo diz que é assim também
Quando o fogo desceu do céu, não deu tempo para ninguém correr, não. Porque os anjos já tinham tirado Ló. O resto que ficou dentro morreu tudinho com fogo, enxofre, em cima das duas cidades que destruiu tudo. Aí Jesus Cristo diz, assim será na minha vinda? Não terá tempo para nada. Quem estiver preparado irá. Quem não estiver preparado e esperando ele, ficará. Então, é o seguinte. Até chegar o dia da minha volta a este mundo para buscar vocês, haverá guerras, rumores de guerras, a própria cidade de Jerusalém será assolada, destruída. E eu digo a vocês que quando chegar a hora da destruição de Jerusalém, naquele dia, quem estiver em cima do telhado, tendo seus utensílios em casa, não volte para pegá-los, fuja logo dali mesmo. De sorte que quem estiver no campo, não volte para a cidade para pegar alguma coisa não. Porque quem procurar salvar a sua vida, perdê-la na destruição de Jerusalém. E qualquer que perder a sua vida por amor de mim, a salvará. Esta era a diferença. E ainda digo mais a vocês, na minha volta repentina, rápida, estarão dois numa cama. Um subirá aos céus, será levado, e o outro será deixado, porque não está preparado. Duas estarão na casa de farinha, moendo trigo para fazer farinha. Uma delas subirá, e a outra ficará, porque não está preparada. Dois estarão no campo trabalhando, Um subirá, e um será tomado pelo arrebatamento até as nuvens, a me encontrar nas nuvens, e o outro será deixado. E tudo será tão rápido como um relâmpago, do Oriente ao Ocidente. Então os discípulos perguntaram a Jesus Cristo, onde, Senhor, exatamente acontecerá essas coisas? Jesus Cristo responde, onde estiver o corpo, ali se ajuntarão as águias. Ou seja, onde estiver discípulos preparados, salvos e fazendo o que eu mando em todas as partes do mundo, isso acontecerá. Não será somente aqui em Israel, não. Eu não vou dizer, porque quando os discípulos perguntaram, irmão, onde é que vai acontecer esse rapto, essa subida desse povo? Porque eu quero estar lá para eu subir também. Não vai ser aqui em Israel somente, não. Onde tem um corpo, estão os urubus para comer o corpo. Ou seja, o que foi que Jesus Cristo quis dizer com isso? Onde estiver seguidores dele em todo o planeta Terra, pode ser no Alasca, lá no gelo. Se tiver seguidor dele seguindo o seu evangelho, é como se fosse um imã, ele puxará em todas as partes do mundo, Inglaterra, no continente africano, continente americano, continente asiático, continente europeu, todo o globo Terra. É um imã. Jesus Cristo virá até as nuvens, será como um imã, puxará todo mundo, subirá todos que estiverem seguindo. E todos que não estiverem seguindo seus ensinamentos, não é seguindo religião não, seus costumes não. Não é seguindo líderes espirituais, é seguindo Jesus Cristo e seus ensinamentos. Que se converteram mesmo, que aprendem com Jesus, que tem misericórdia, que tem amor, que amam ao próximo. Subirão. Essa é a primeira etapa do arrebatamento da igreja, da volta de Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja é a primeira etapa. Ainda tem a segunda etapa, que é a segunda volta de Jesus Cristo. A segunda volta de Jesus Cristo tem duas etapas. A primeira nós já falamos hoje, que ele vinha até as nuvens e chamar a sua igreja. Por isso que ele disse, ninguém no mundo verá isso. Será no abrir e fechar de olhos. Será como um relâmpago até o ocidente. Ninguém não dá tempo para nada. O alerta de Jesus Cristo foi esse. Será rápido demais. Subir todo mundo. Aí ele pega esse povo, com corpo glorioso já, aí apresenta ao Pai Celestial. Passará 7 anos, depois dos 7 anos, Israel estará sobre intensa guerra com o anticristo e as hordas do inferno, que Jesus Cristo descerá para salvar Israel, já com sua igreja. É a segunda volta de Jesus Cristo, na segunda etapa final. Aí é quando Jesus Cristo vai ser mostrado para todo mundo. Quando ele já descer com a sua igreja. No arrebatamento não. Ninguém verá, só aqueles que forem arrebatados verá. Só a igreja verá o arrebatamento. O mundo não verá. Mas na sua segunda etapa, da sua segunda volta, todo olho verá nas nuvens com poder e grande glória. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, irmãos. Que Deus nos faça prosperar no conhecimento de Jesus Cristo e seus ensinamentos.
Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém.